crianças, filhas de famílias pobres, que não têm livro em casa, que os pais mal e mal sabem ler e escrever, que não têm o hábito da leitura escrita, que elas não têm essas fases, essas duas primeiras experiências lúdicas, elas não têm, ou têm muito pobre, muito pouco. Por isso que é muito importante você... A professora Marinês, na fala dela, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. A gente tem que avaliar as condições de oferta mesmo, é muito sábio isso. Quer dizer, o que é ofertado para essa criança como campo de experiência lúdica, no caso do jogo, ou lúcida, se eu puder falar assim, no caso da leitura e da escrita. Não significa de alfabetizar a criança antes do tempo, mas de permitir, como experiência de vida, que ela tenha acesso, né? Que ela veja pessoas lendo e escrevendo, fazendo uso sociocultural da leitura e da escrita, lendo para ela, que ela tenha contato com esses objetos, para que ela... É outra história. Você já pensou que coisa mais linda? Né? Às vezes eu falava isso, a criança fica louquinha para aprender a ler e escrever, igual a professora, igual o pai, a mãe, né? Porque ela vê que eles fazem uso disso, que eles desfrutam disso. Qual que é o segredo, né? No jogo, qual que é o segredo do jogar bem, do ganhar, da chance? O que tem aí que me comove, que me deixa tão cheio de gosto, né? O Lino, tem um pouco a ver também com a coisa do mistério, né? Porque eu vejo, Exatamente. por exemplo, a criança que vê você, no fundo, é como se você tivesse um grande poder meio mágico para ela, né? O Rubem Alves fala naquela crônica dele, como ensinar, ele diz, né? Que é um mistério para a criança transformar letras e sílabas em histórias, né? Claro. Só que o que acontece? Você começa pela regra, você não deixou a criança usufruir. O que eu vejo, por exemplo, é justamente, você sempre falou muito isso também, né? O que uma criança pode aprender sobre leitura e escrita antes de dominar precisamente o código, né? O que ela aprende como aprendizagem geral, né? Como é que se lê da esquerda para a direita, que é de cima para baixo. Exatamente. Existe uma entonação, então todas essas aprendizagens que antecedem a aprendizagem do código. E isso sim ela vai aprender brincando, né? Tendo a experiência desse... Isso, errando, né? Tendo direito de compreender de muitos jeitos, de fazer hipóteses, de imaginar, de imaginar outro fim para a história, de entender o uso social, né? Por exemplo, se você vai ao mercado, o que é uma lista de compra, por exemplo? Essas coisas que os professores fazem muito bem, né? E na escola, né? Esse uso social da leitura e da escrita, né? Vivido pela criança, mas não nesse sentido do adulto, mas no sentido de algo que faz sentido para a criança. Nós vamos, por exemplo, fazer um passeio ao meio, né?